Então, sequência de Neemias, estamos no capítulo 4, hoje a gente vai ver o capítulo 4 e o capítulo 5. Já vimos isso nos capítulos anteriores, que Neemias enfrenta uma forte oposição. Na semana passada a gente viu que Neemias organizou o povo para a reconstrução dos muros, organizou o povo muito bem. Quem não viu o estudo da semana passada, está lá gravado no nosso canal do YouTube, é interessante dar uma olhada. Neemias organizou parte por parte, praticamente por metro quadrado, dividiu por metro quadrado as famílias dos judeus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E, claro, o pessoal em volta não gostou nada disso. Então vamos lá, a oposição que vem sobre a reconstrução dos muros. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: "O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas?" Bom, esse nome, nós estamos no capítulo 4 hoje. Esse nome Sanbalate já apareceu pelo menos 2 outras vezes. Ele é o governante da região da Samaria e ele é, desde o início, uma forte oposição. Vamos lembrar, pessoal, que se a gente junta a nossa série de Esdras, Neemias, desde muito tempo, quando os judeus voltaram e iam reconstruir o templo, já veio uma forte oposição, até usando fake news que eles mandaram para o imperador da época, e o imperador da época mandou embargar a obra, quer dizer, parar a obra imediatamente, e levou muitos anos para eles voltar a reconstruir o templo, por exemplo. Então, essa oposição, a gente tem que pensar o seguinte: Império Persa, primeiro vem o Império Babilônico, depois o Império Persa, quer dizer, toda essa região e a própria região do Reino do Norte, que foi invadida pelo Império Assírio, depois o Reino do Sul foi invadido pelo Império Babilônico, a população foi deportada, ou seja, essa região, até a região que anteriormente era ocupada pelo povo de Israel, a parte do norte e a parte do sul também, tem gente de todos os lugares, tem muitos povos habitando essa região, né? Então, essa terra já não era dos judeus, já fazia um tempo, porque por causa do cativeiro, dos cativeiros, primeiro o assírio, depois o babilônico, a população foi deportada e outros povos foram colocados ali. A Samaria, que inicialmente era a capital do Reino do Norte, de Israel, na deportação do Império Assírio, foram deportados e outros povos foram colocados ali. Então, era um povo absolutamente misto e que não tinha nenhum interesse que os judeus se reorganizassem, que Jerusalém fosse reconstruída, que os muros fossem novamente fortificados e que o sistema religioso também fosse restabelecido. Então, esses povos são oposição. E o Sanbalate, desde o início, o Sanbalate aqui está usando de uma ironia, ele quer desfazer dos judeus, mas ele está absolutamente preocupado com o ritmo que as coisas estão tomando. Eu já comentei isso na semana passada, toda a reconstrução dos muros, e vocês veem que foi praticamente por metro quadrado, quer dizer, os muros como um todo precisavam, algumas partes um pouco menos, mas toda a circunferência de Jerusalém precisava ser reconstruída, né, os muros. Então era uma obra muito grande, considerada praticamente como um milagre que, sob a coordenação de Neemias e sob a bênção de Deus, em 52 dias, menos de 2 meses, 52 dias, os muros foram levantados, tá?
Então, a obra estava indo muito rápida, muito rápido. E daí, vejam a preocupação do Sambalate aqui, do, imperador, do governador da área da Samaria. Ridicularizou os judeus, né, na presença de seus compatriotas. O que esses frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão fazer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Né? Eles estavam indo muito rápido. Vocês já vão ver nos próximos versículos que eles já estão chegando na metade do muro, né? Então ele desfaz, ele ridiculariza. Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção, daqueles montes de entulho, né? E das pedras queimadas, porque Jerusalém tinha sido queimada, os muros viraram entulho. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe, né? Tá desfazendo da construção deles, achando que a construção é fraca. Pois é. Então, eles desfazem, eles ridicularizam, mas na verdade eles estão cortando prego, né? Eles estão com muito medo, porque eles estão tentando parar a obra. Então, os muros não eram tão fracos assim, né? Mas eles estão ridicularizando. E daí Neemias vem fazendo frente a essa oposição. Neemias faz uma oração dizendo: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Eu coloquei a oração de Neemias aqui, porque o texto nas nossas Bíblias, ele pode até dar a impressão que a oração é do Tobias, desse anterior aqui, porque ele já vem logo em seguida e não diz que Neemias orou, né? Mas essa oração é de Neemias. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra, não perdoes os seus pecados, não apagues as suas maldades, quer dizer, não esqueça o que eles fizeram, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Não é uma oração de vingança pessoal, tá? Neemias não está querendo vingança pessoal contra os opositores. O problema é que o que eles estão fazendo é uma oposição a Deus, à cidade de Deus e ao povo de Deus. Vejam, pois provocaram a tua ira diante dos construtores, a ira de Deus. A cidade de Jerusalém é a cidade de Deus, é a cidade do templo de Deus, é historicamente a cidade de Deus, né? A cidade do templo de Deus, da casa de Deus. Então, se opor à reconstrução é se opor a Deus, à cidade de Deus, se opor ao povo de Deus. Então, Neemias, por isso que Neemias pede para que eles estão mexendo com Deus e para que Deus os puna pelo que eles estão fazendo contra o povo de Deus. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, diz Neemias, até que em toda a sua extensão, toda a circunferência, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Estão vendo o medo? Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. E aqui, pessoal, então vamos dar uma olhada nessa questão aqui, ó. Os opositores cercavam Jerusalém. Aqui tem Sambalate. Sambalate era da Samaria. Samaria está aqui. Eu peguei um mapa, esse mapa não é da época do Império Persa, porque na época do Império Persa eu não consegui um mapa que mostrasse para vocês. Esse mapa aqui é anterior, tá? É mais para vocês terem noção de onde estão as coisas, mas não é específico. Porque a Samaria, por exemplo, aqui está a cidade da Samaria, mas na época do Império Persa, Samaria era toda essa região aqui. Sambalate, então, era da Samaria, era o governante da Samaria. Tobias já aparece antes aqui no livro. Tobias era um amonita, um texto anterior diz Tobias o amonita. Então, aqui está o reino de Amon. Os amonitas, se vocês olharem lá, a época de Josué, a época do Antigo Testamento ali, os amonitas são inimigos históricos do povo de Israel.
Então, o Amonita, Tobias o Amonita, e os árabes. Antes, num texto anterior, veio o Gesem, o árabe, e esse árabe era de Quedar, então a gente sabe que a região de Quedar, aqui estão as tribos árabes aqui embaixo, ó, mas não é só aqui. Toda a região da Península do Sinai era ocupada por esses povos, mas esse reino, esses árabes, vinham até aqui assim, mais ou menos, nessa época. Então, os árabes, árabes aqui que está dizendo, era uma oposição que vinha do sul, né, aqui de baixo. E Asdod. Asdod é uma das 5 cidades dos filisteus, né? Os filisteus eram lá da época de Golias, né? E, de novo, inimigos históricos, os filisteus eram inimigos históricos do povo de Israel. Então, na verdade, aqui a gente tem... E os samaritanos, notem que quando, já na época de Salomão, quando dividiu o reino entre norte e sul, Jerusalém era a capital do sul, mas Samaria era a capital do norte. Então, a oposição dos samaritanos, aqui desses reinos, que agora já eram um povo misto, dos amonitas, dos filisteus e dos árabes. Ou seja, a oposição vinha de todos os lados, dos 4 lados, né? Contra o povo de Deus ali, né? Então, só para vocês terem uma noção aí do que estava acontecendo. E vamos lembrar que Neemias tinha autorização do imperador Artaxerxes, ele era copeiro do rei Artaxerxes, foi assim que começou o livro, ele pediu autorização, ele obteve autorização, ele tem a autorização do imperador do Império Persa. Só que o Império Persa é um dos maiores impérios de todas as épocas, um império gigantesco nessa época. E nos estudos anteriores eu falei para vocês, olha, eu vou chutar que dá mais ou menos 1.100 quilômetros desde Suzã, capital do Império Persa, até Jerusalém, deve dar uns 1.100 quilômetros. Na verdade, eu estava errado, ó. Hoje eu estou corrigindo. Suzã ficava a 1.770 quilômetros de Jerusalém, 55 dias de viagem, viajando 32 quilômetros por dia, tá? Sem carro. No lombo de um cavalo, imagine isso, viagem contínua, provavelmente não se fazia em 55 dias, se fazia muito mais. Neemias, quando vem de Suzã, ele leva 3 meses para chegar, né? Então, era um império muito vasto e até que uma situação dessa daqui, por mais que Neemias tivesse autorização do imperador do Império Persa para reconstruir os muros, até que essa oposição e até que um ataque desse pessoal aqui, que estava sob o Império Persa, que não deveria fazer isso, mas até que um ataque deles chega lá no imperador e o imperador manda forças, os judeus já teriam sido destruídos, né? Então, eles estão a distância muito grande, eles dependem basicamente deles mesmos, né? Não da ajuda do imperador. Mas nós oramos ao nosso Deus, e aqui que está, né? Ao invés de depender do imperador, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos eles. E ainda vem a questão muito prática, né? De que nós oramos a Deus e agora eles colocam guarda dia e noite para proteger. Eles estão com perigo de ser atacados a qualquer momento. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir o muro. E aí começa uma pressão interna, uma desmotivação interna. Nós já estamos cansados, os trabalhadores não têm mais força, ainda tem muito entulho. A gente acha que não vai conseguir, né? O desânimo do ser humano, às vezes, né? A gente não vai conseguir, esse negativismo. Então, essa é uma pressão interna, a gente está cansado, a gente não tem mais força, acho que não vamos conseguir. E tinha a pressão externa também. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto desses opositores nas regiões vizinhas, os judeus que moravam perto deles, 10 vezes os preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. E eu mostrei para vocês
que realmente os opositores eram governantes dos que estavam ao redor de Jerusalém. Quer dizer, eles realmente estavam sob perigo de ataque de todos os lados. E a ameaça era frequente, tanto que o pessoal que morava nessas regiões vizinhas, entre esses outros povos, alertaram 10 vezes Neemias de que eles estavam tramando para invadir e matar, né? Ó, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção, o Neemias, o administrador, né? Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. E aqui, pessoal, Neemias, ele de novo reforça a confiança em Deus. Não tenho medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Aqui está uma grande lição, válida para todos nós, né, para todo o povo de sempre. Não olhar para o inimigo, não olhar para o tamanho do inimigo, mas olhar para o tamanho de Deus. Raramente a gente faz isso, a gente geralmente olha o tamanho do problema, olha o tamanho do inimigo e fica desencorajado, fica aflito, fica angustiado, porque a gente vê que o inimigo é mais forte, que o problema é maior do que a gente pode. Quer dizer, no fundo a gente está confiando só em nós mesmos, né? É uma tendência do ser humano em confiar só em si mesmo, dizer que confia em Deus, mas no aperto a gente vê que na verdade está confiando só nas suas próprias forças. Neemias aqui é uma lição, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Isso, o que Neemias está fazendo é lembrando das palavras de Josué. Não foi isso que eu ordenei, diz Deus para Josué, quando Josué tinha que lutar, né? Lutar contra aqueles vários povos que ocupavam a terra de Canaã, a começar por Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, as muralhas de Jericó. E quem fez? O povo não precisou nem lutar, porque as muralhas de Jericó caíram, porque Deus as derrubou. Notem, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é Deus por nós. E depois as diversas lutas na Terra Prometida, na época da conquista da Terra Prometida, que é a época de Josué. Mas antes de começar, Deus disse para Josué, não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não fique assustado, não tenha medo, o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E assim a gente tem que andar, e assim a gente tem que enfrentar os nossos desafios, olhando mais para Deus do que para o tamanho dos inimigos, ou do tamanho dos problemas, né? Seja forte e corajoso. Então, Neemias está usando palavras bíblicas, palavras de Deus para Josué, para fortalecer o povo, e dizer, não tenham medo, lembre-se que o Senhor é grande, temível, confie no Senhor. Não olhe só para as ameaças, confie em Deus. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo das tramas e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Então, metade trabalhava, metade montava a guarda, né, para defesa contra os opositores. Então, não é só eu vou confiar em Deus. Você confia em Deus, você faz a tua parte também. Se prepara, pega em armas, faz um esquema de segurança, faz a tua parte, usa a inteligência. Neemias é um cara que confia em Deus, é um cara que ora a Deus, pede a Deus, confia em Deus, fala para todo mundo confiar em Deus, mas faz a sua parte. Isso é uma grande lição, né? Em latim, ora et labora, ora e trabalha, né? Não é achar que vai cair do céu. Ora
usa inteligência, esquematiza, né? O Neemias esquematizou o sistema de segurança para as defesas, né? E vamos lá, vamos trabalhar. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra mão seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, e o nosso Deus lutará por nós. Novamente, o nosso Deus lutará por nós. Lembrando Deuteronômio 1:30, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, diz Deus. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto. Aqui é Deuteronômio, é Moisés lembrando, e Moisés diz, olha aqui, ó. Ele lutará por vocês segundo tudo que viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto. Vocês lembram o que Deus fez conosco no Egito? Que Deus abriu o mar vermelho para que a gente passasse, que Deus derrotou o exército do Egito que estava atrás de nós. E lembra do que Deus fez por nós no deserto, né? Então lembrem de quem é o Senhor. Olhem para trás, olhem para tudo que Deus já fez. E tenham essa firmeza de fé e não fiquem apavorados, não tenham medo dos inimigos. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo que vocês já viram, né? E é isso que Neemias está falando para o povo. O nosso Deus lutará por nós. Em Êxodo 14:14 diz, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A fé de Neemias estava apoiada nas promessas de Deus, nos versículos bíblicos, e nas muitas vitórias de Deus em favor do seu povo desde o Êxodo. E assim também conosco, pessoal. Seja o que vier, a batalha que vier, a luta que vier, seja uma doença, seja outro problema, Deus lutará por nós, Deus estará conosco, né? Olhe para trás, veja o que Deus já fez, confie em Deus, coloque a sua vida nas mãos dele. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. O risco era, vejam aqui a questão do risco, o risco era alto e constante, a tal ponto que Neemias e os seus guardas nem tiravam a roupa e cada um permanecia de arma na mão, né? Agora, aqui 5, tá? Eu esqueci de trocar. Aqui já começa o capítulo 5. Agora uma reclamação e é uma questão de injustiça social. Ora, o povo, homens e mulheres, os judeus, agora é o povo judeu, entre os judeus, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar as nossas terras, nossas vinhas e nossas casas, para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras, as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos, e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Depois vocês vão ver que a questão aqui é totalmente de judeus com judeus. Quem está explorando são os próprios judeus. Depois Neemias vai dar um puxão de orelha tremendo nos governadores, nas autoridades, que são os que estão explorando, que mais estão explorando. Mas era um judeu explorando o outro, cobrando juros. Vocês já vão ver isso um pouquinho na frente, que Neemias vai dizer, não pare de cobrar juros. Então, era juros, cobrando juros,
fazendo os próprios irmãos que estavam necessitados, que precisavam de dinheiro para pagar um imposto, não estavam conseguindo pagar um imposto, e, enfim, né, escravizando os próprios irmãos judeus e usando dessa ocasião, né, para ganhar mais em cima dos outros. É uma opressão, uma injustiça social. E vejam, pessoal, em cima disso, olha o que diz, vamos voltar lá para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 23 é a lei de Moisés, né? Deus havia proibido cobrar juros de um irmão israelita. Deuteronômio 23, 19 diz: não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa ao israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem de outro israelita, para que o Senhor nosso Deus abençoe tudo que vocês fizeram na terra que vai ser de vocês. Entre o povo de Deus, não era para cobrar juro de um irmão. Né? Um irmão que está necessitado era para ajudar sem cobrar juros, né? Não cobra juros quando emprestar dinheiro, comida ou qualquer outra coisa de um israelita. Então, essa é a questão. Era proibido cobrar juros de um irmão, né? Um irmão na fé, um irmão do povo de Deus. Outra questão que estava envolvida era o 7º ano. Tinha o 7º ano e tinha a cada 7 grupos de 7 anos, 7 vezes 7, 49, né? O chamado jubileu, 50 anos. No 50º ano, no ano 50, a terra era devolvida. Então, digamos que você tinha comprado a terra de um irmão, no 50º ano você tinha que devolver a terra. Por isso, todos os negócios entre o povo de Israel já previam isso, então os contratos já previam isso, que você comprava e o preço que se determinava era o preço que faltava para dar o 50º ano. Né? Outra questão era do 7º ano. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita perdoará a dívida. Então já era proibido cobrar juros, mas aqui não é nem os juros, aqui é uma dívida sem juros. E ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Então, no 7º ano, a cada 7 anos, a dívida era perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem. Quer dizer, para os estrangeiros pode, mas entre o povo de Deus, para um irmão, não. Amor ao próximo. Pode exigir que os estrangeiros paguem, mas deve perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que vai lhes dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. Essa é a questão. Não é para haver nenhum israelita pobre. Se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje estou dando a vocês, conforme prometeu o Senhor, Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Ajuda, amor ao próximo. Se isso acontecer quando estiver perto o 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado, porque daí você não vai ganhar nada com isso. Digamos, o cara está me pedindo emprestado no 6º ano, mas o ano que vem já vai ser o 7º ano, ele não vai conseguir me pagar, entende? Então, olha o que Deus está dizendo. Talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor, o nosso Deus, abençoará tudo que você planejar e tudo que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. E por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Generosidade, amor ao próximo. Então era proibido cobrar juros de um irmão e era proibido
abusar dessa questão, né? Tipo, a cada 7 anos tinha que perdoar a dívida. Se tivesse no quinto ano, no sexto ano, aí o pessoal não quer mais emprestar porque a pessoa não vai conseguir pagar. Daí isso seria o outro continuaria na sua necessidade sem que ninguém o ajudasse. Então, o que Deus tem por trás aqui é realmente uma questão que evitava o empobrecimento. A cada 50 anos, a terra voltava para a família, ou seja, não haveria dessa forma uma pessoa que começasse a acumular terras, terras e mais terras. Porque a cada 50 anos a terra voltava para a família. Aquela família que, porventura, aconteceu alguma coisa muito grave, que acabou se endividando, digamos que hoje em dia uma família tivesse graves problemas de saúde. Lá nos Estados Unidos, que o sistema dos Estados Unidos é diferente daqui, o pessoal tem que pagar e entra em muitos filmes americanos essa questão, né? De que às vezes as pessoas não têm, num tratamento caro de câncer ou coisa assim, não têm condições de pagar o tratamento e que é extremamente alto o valor e a família se endivida, né? Então, às vezes se endivida e daí teria que vender coisas, né, tal. Mas, depois de 50 anos, a terra voltava para a família. Portanto, por mais que a família sofresse, mas não era um endividamento perpétuo, um empobrecimento cada vez maior. Isso é uma questão de justiça social. As dívidas também a cada 7 anos eram perdoadas, de tal forma que isso era um esquema montado para Deus que evitava que muitos tivessem muito e que os outros cada vez empobrecessem mais. Ou uns enriquecessem e ficassem donos de tudo e outros com pouquíssimo e sempre necessitados e explorados pelos outros. Então Deus montou um esquema justo, né? E essa era a lei que vigorava dentro do povo de Israel. Não era, isso a gente tem que cuidar, porque às vezes os outros povos tinham outras leis, mas dentro do povo de Deus, para o povo de Deus valia a lei de Deus. E hoje também a gente tem que cuidar que às vezes, mas pastor, ninguém faz isso ao redor. A lei do país não prevê isso. A lei de ninguém prevê isso. Às vezes a gente está olhando muito ao redor, o que os outros fazem, o que os outros empresários fazem, o que os outros fazem. Nada disso serve de critério. Isso é critério humano, o que os outros fazem, os outros podem estar todo mundo errado. O que é correto aos olhos de Deus, é o que Deus julga que é correto, não é o que a sociedade acha que é correto, o que é padrão para a sociedade, o que é padrão para as empresas, aos olhos de Deus. O que importa para mim, cristão, é o que Deus acha que é correto. Compreende? É completamente diferente. Eu não tenho que olhar ao redor. Eu tenho que olhar para o que Deus diz que é correto para eu fazer. Né? E tinha a questão dos escravos aqui ainda. Ó, Êxodo capítulo 21. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano você lhe dará liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais, vinho. Lembre que você também foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. É por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Estão vendo esses esquemas de Deus de evitar a exploração, de evitar a injustiça social, o empobrecimento de alguns e a riqueza de outros, né? O domínio de outros. Então, isso daqui era a lei de Moisés. Outra questão é, a injustiça social havia sido uma das causas do castigo de Deus que os levou ao cativeiro babilônico. Em Isaías, capítulo 5, versículo 7, diz: a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, a videira de Deus, que era Israel,
A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, dada por Moisés, Deuteronômio, Êxodo. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as vítimas gritando por socorro. Tem um outro texto que diz que as pessoas gritam a Deus por socorro, porque o pobre que tem fome grita a Deus e clama a Deus, né? Sem que ninguém lhe ouça, mas Deus ouve. Ele esperava que fizesse o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. E agora vem, ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Tá vendo? O rico cada vez ficando mais rico, às custas do pobre, que cada vez fica mais pobre. Exploração social. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isso: as grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Castigo babilônico. É isso que vocês querem? Então vocês vão ficar sem nada. E foi isso que Deus fez. Vieram os babilônios e o povo foi levado sem nada para Babilônia. Perderam as suas casas, perderam as suas mansões. Entende? Então, essa questão da injustiça social, eles não estavam praticando. A lei estava lá, mas eles não praticavam mais a lei. Eles não queriam saber da lei. Eles queriam saber de cada vez ter mais, às custas de uma exploração social dos que têm menos, né? Vejam Amós, capítulo 2. Amós é conhecido como o profeta da justiça social e que também é a voz de Deus chamando o arrependimento, porque senão Deus vai castigar. E o que Deus diz? Deus condena Israel. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos meses, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças contra as pessoas simples. Toda aquela questão de Deus, de que as dívidas deveriam ser perdoadas, a terra deveria voltar para a família no 50º ano, foi ignorada. E foi ignorada por muito tempo. E daí Deus põe o ponto final. Então eu vou castigar vocês e vocês vão... E foram levados para a Babilônia, né? Perderam as suas terras, perderam as suas mansões e perderam tudo, porque estão pecando e sem arrependimento. É uma exploração social. Muito bem, pessoal. As coisas estão mudando, mas Europa teve um grande reavivamento religioso e nesse reavivamento religioso houve uma busca por justiça social e por salários mais equitativos, ou que não fosse tão díspares, ou como é que são as palavras, Silvia? Desparelhos, né? Até hoje tem alguns países ou países super desenvolvidos que ainda têm essa equidade social, não tem uma diferenciação tão grande de salarial, né? Até as pessoas que têm empregos mais humildes, mas ainda conseguem se sustentar, e às vezes a diferença desses que têm trabalhos mais humildes para aqueles que têm trabalhos, os que têm trabalhos às vezes né, um pouco mais sofisticados, ganham um pouco mais, mas não é uma diferença salarial tão grande. É uma coisa mais equitativa, uma coisa mais justa. Mas nos países subdesenvolvidos há uma clara exploração de mão de obra, né? De que se paga o salário mínimo. Essa questão do salário mínimo é exploração social total, porque a questão do salário mínimo é só um direito para explorar.
pelas pesquisas, de quanto eu precisaria para uma família de 4 pessoas viver com certa dignidade, sem sobras, com dignidade, pudesse pagar as suas contas. Uma família de 4 pessoas, hoje, a última vez que eu vi, era 5.800. 5.800, uma família de 4 pessoas precisaria para não ter sobras, precisaria para conseguir viver. Muito bem, 5.800. Quanto é o salário mínimo? Compreende? Absolutamente injusto, não tem fundamento. Então, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, e um país que explora mão de obra, uma mão de obra barata. Nós cristãos precisamos observar isso e agir com justiça, né? Fazer as contas e pagar salários justos, viabilizando o empresário, viabiliza a sua empresa, tenha o seu lucro, que faz parte, mas não às custas de exploração, dos mais pobres. Uma coisa que seja mais equitativa, mais justa, olhando por amor ao próximo, não em eu só olhar para mim e na minha riqueza que vai se acumulando, mas olhar para o meu próximo e pagar um salário justo, né? Muito bem. Daí Neemias diz, quando eu ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Fiquei furioso, pessoal, porque Neemias é aquele cara que conhece a lei de Deus. Eu já mostrei isso para vocês antes, conhece a lei de Deus a fundo. E sabe que ele já se decepcionou antes com o que o pessoal está fazendo, né? Esdras também se decepciona com o que eles estão fazendo, com o que os líderes estão fazendo. Lembram ainda a questão dos casamentos? Esdras deu a maior lavada no pessoal, porque o pessoal, os próprios líderes, tinham casado com mulheres de outros povos, que Deus tinha proibido. E mesmo depois o cativeiro babilônico, quer dizer, eles não tinham aprendido a lição. E essa questão agora, Neemias fica furioso, porque, poxa vida, isso é lei de Deus, não é para fazer. E vocês, depois do cativeiro babilônico, vocês continuam fazendo isso com seus irmãos. Falta de amor ao próximo, né? Neemias fica furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros, e agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Quer dizer, a gente compra, né, paga para recuperar os nossos irmãos que foram escravizados, mas agora vocês, os próprios irmãos, estão escravizando os próprios irmãos. Agora vocês estão vendendo seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo, entre o próprio povo de Deus. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Porque estavam errados, porque estavam indo, era pecado, estavam indo contra a lei de Deus, né? Ficaram envergonhados. Por isso prosseguiu, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos. Porque os outros estão dando risada do que vocês estão fazendo, que um pisa no outro, entre os próprios irmãos. Evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu e meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvo-lhes imediatamente as suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas e também os juros que cobraram deles. A 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Quer dizer, devolvam. Vamos começar por aí, né? Fizeram errado, agora devolvam. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Ótimo. Ato de arrependimento, perceberam o erro, se arrependeram e, né, disseram que vão fazer diferente. Então eu convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto
e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. E toda a Assembleia disse amém. Amém. É isso. Então, aqui é um pacto. Neemias faz um pacto com a população e diz: devolvam as terras, devolvam os juros, né? Vejam o que vocês fizeram de errado e façam certo agora. Eles disseram: faremos. E Neemias termina, e isso era próprio da época, termina dizendo: olha, que Deus também sacuda vocês se vocês não cumprirem isso. E eles dizem: amém, que assim seja. E louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Então, pessoal, essa é uma época de reconsagração, é uma época. Esdras e Neemias é comparado à reforma do século XVI, a reforma, tá? Esdras e Neemias é a reforma depois do cativeiro babilônico, reformando os erros que haviam levado o povo ao cativeiro babilônico. Muitos desses erros eles voltaram a praticar em poucas décadas. Eles já estavam voltando a praticar casamentos mistos com outros povos, né? Já estavam voltando à questão de injustiça social novamente, pisar no outro, explorar os mais pobres, explorar os outros irmãos, né? Isso tudo está imitando de novo. Então, uma época de chacoalhão, uma época de reforma religiosa. Se arrependam do que vocês fizeram, façam certo a partir de agora, né? Para que Deus os abençoe. E o povo se compromete, né? Graças a Deus se comprometeu. Além disso, desde o 20º ano, agora ele está falando, ele está dando o exemplo. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos a comida destinada ao governador. Quer dizer, Neemias aqui está dizendo que ele foi feito pelo imperador Artaxerxes, governador de Jerusalém ali. Ele, como governador, ele teria direito a exigir impostos, taxas das pessoas para que ele se mantivesse, mas ele não cobrou. Não comemos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Quer dizer, os meus predecessores cobraram altas taxas de vocês. Eu não estou cobrando, ele tá dando o exemplo pessoal de vida dele. Eu teria direito, mas não cobrei. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus eu não agi dessa forma. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Neemias trabalhou junto. Mesmo sendo governante, ele pôs a mão nas pedras junto, trabalhando. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas de nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias estavam preparados à minha custa, diz Neemias, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo que fiz por este povo. Quer dizer, Neemias não abusou, Neemias deu o exemplo, ele mesmo deu o exemplo de vida, né? Ele mesmo não cobrando o que ele tinha direito, por amor, vendo a situação das pessoas, né? Então, ele mesmo se faz de exemplo. Para concluir, pessoal, por mais que não queiramos, podemos ter inimigos, opositores, pessoas podem desejar e até intentar o mal contra nós. Nós podemos orar, como Neemias fez, confiar em Deus e usar as armas justas que dispomos. No caso deles lá foram armas mesmo, nós temos armas aí para lutar. Use as armas que tem, mas use as armas com justiça. Não faça coisa errada porque os outros estão fazendo coisa errada com você. Pedro fala bastante disso. Né? Não é porque os outros estão dizendo errado com você que você vai fazer errado também.
Quer dizer, use as armas que estão ao seu alcance, ao seu dispor, desde que sejam armas justas para a sua defesa com justiça. E lembre, Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, opositores, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Confiança no meio das batalhas, dos problemas, das oposições. No livro de Neemias, Deus nos mostra que no mundo seus filhos enfrentam desânimo e árduos desafios. Assim como Neemias e os judeus, precisamos trabalhar com fé e coragem, sem desanimar. Deus está conosco, é a promessa. Também precisamos trabalhar usando a inteligência, Neemias usou a inteligência, perspicácia e disposição, não esperar cair do céu. A vida é uma construção, pedra a pedra, com suor e lágrimas, sob a bênção de Deus. E por fim, por amor ao próximo, os cristãos buscam a justiça social, buscam pagar salários justos e não explorar a mão de obra, buscam ajudar o necessitado com misericórdia, buscam tratar o próximo como Jesus o trataria, como Jesus trataria o próximo, e como Jesus também nos trata, porque Jesus nos trata com bondade, com misericórdia. Que a gente também seja bondoso e misericordioso.